um hospital, uma máquina térmica é usada para operar um equipamento de ressonância magnética que necessita de refrigeração constante. A máquina térmica retira 1.200 joules de energia térmica do ambiente de resfriamento e realiza um trabalho útil de 300 joules para manter o equipamento em temperatura ideal. Aqui, se você não prestar atenção quem é quem, qual é o papel de cada personagem dessa história, e confundir, porque tem o equipamento e a máquina. Máquina e equipamento não são a mesma coisa aí, apesar de poder ser sinônimos no caso geral, você tem que entender aí esse contexto para perceber que a máquina é uma coisa, o equipamento é outra e o ambiente externo é outro, tá? Então, para isso, antes de começar a ler as questões, eu vou fazer aquele desenho clássico. Vou até primeiro fazer um desenho aqui, ó, da máquina térmica. Aquele desenho ajuda tanto em tanta questão. Ele é um desenho bem simples, mas ajuda você a enxergar com clareza as coisas, se colocar cada um no seu lugar. Aqui, se você não interpretar direito, você se perde. A máquina térmica você vê em muito livro didático, é aquele cano assim, ó. Aí ele tem uma abertura aqui e aqui tem uma saída. Aí te ensino assim, ó. Aqui tem a fonte quente que vai fornecer o QF, que é o calor fornecido pela fonte quente. A máquina faz o quê? Converte parte dessa energia que vem da fonte quente em trabalho útil, né? Mover uma locomotiva, resfriar uma geladeira, resfriar um equipamento, tudo isso é trabalho útil. Né? Transformar parte dessa energia no trabalho, de alguma forma, né? Por exemplo, a geladeira usa o compressor para resfriar, mas vai fazer algum trabalho, vai ali dentro, né? Que vai causar algum efeito, que é o que se quer. E aí, parte dessa energia, na segunda lei da termodinâmica, proíbe que toda essa energia seja usada para trabalho. Sempre uma parte escapa aqui para a fonte fria, chamada de Q da fonte fria. Ou seja, eu tenho aqui em cima a fonte quente. Legal escrever em branco, né? Quando o fundo não é branco. E aqui embaixo eu tenho a fonte fria. E aqui eu tenho o objeto da relação do trabalho. Perfeito. É isso que eu vou usar. Agora a ideia também que vai pedir muito aqui é da eficiência ou rendimento, tá? O rendimento costuma ser representado pela letra eta, que é esse Nzinho com perna comprida, é uma letra grega chamada eta. E você calcula com trabalho, que alguns usam essa letra grega chamada tal, alguns usam o W, que é de work em inglês, né? Eu estou acostumado a usar a letra tal, que é uma letra grega também, usada para trabalho, dividido, desculpa, é isso mesmo, coloquei certo, já ia tirar um exemplo. Trabalho, que é quanto ele conseguiu utilizar mesmo para o seu objetivo, a máquina, dividido por todo o calor que vem da fonte quente. Quente. Gente, ninguém me avisou, né? Quente, esse aqui é que vem da fonte quente. Esse é o calor da fonte fria. Está escrito errado ali, que é o que da fonte quente. Pronto, basicamente é isso que eu vou usar. Aí vai ter um porém aqui, teve até uma questão que foi anulada, eu fiquei meio na dúvida, até fui contra no início, mas eu pensei melhor, pesquisei também a parte de língua portuguesa, a parte técnica talvez, e eu concordo até agora, até o momento eu estou concordando com a alteração do gabarito que foi feita aí, entrava com recurso, o gabarito foi alterado, eu acho, não tenho 100% de certeza, mas pelas pesquisas que eu fiz, eu começo a ficar convencido de que realmente deveria ser trocado. O gabarito foi do item D, se eu não me engano. Que no preliminar era verdadeiro e foi para falso, se eu não me engano. Bom, vamos lá. Então, isso, a dificuldade dela é a interpretação, porque depois que você consegue colocar esse texto nesse desenho e usar essa equação, fim de jogo para ela, tá? Vamos lá então. Vou começar fazendo o desenho da máquina térmica e colocar cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar aqui. Que é isso que confunde. Para mim, o que mais confunde é os termos equipamento, máquina. A máquina é o equipamento? Nesse caso, não é. Eu tenho uma máquina, por exemplo, que nem a geladeira seria um equipamento. A máquina na geladeira seria o motorzinho dela que realiza trabalho. Então, e que resfria a geladeira. Essa é a ideia. Aqui eu tenho uma máquina que resfria. Então, é o seguinte: tem um ambiente externo que vai de resfriamento, aí que fala aqui, ó. Então é uma máquina que opera um equipamento que necessita de refrigeração. E ela pega energia do ambiente de resfriamento. Então eu tenho de fora aqui o ambiente de resfriamento, que seria a fonte quente, que é onde ela pega energia para ela. Então aqui fora, eu vou chamar de ambiente de resfriamento. Vou escrever resfri, tá? Ambiente de resfriamento. Parte dessa energia ela usa no trabalho. Em quem que ela realiza o trabalho? É refrigerando o equipamento. Esse trabalho aqui, ó, é realizado sobre quem? O equipamento. Resfriando o equipamento. Que aqui confunde, porque aqui é um ambiente de resfriamento, aqui também é resfriado, e por isso que dá um nó na cabeça. Equipamento. Então,
Basicamente, ela pega a energia do ambiente, que deixa o ambiente mais frio ainda, né? Rouba a energia do ambiente, que a gente vai estar mais quente de alguma forma, ela tira a energia térmica lá. Parte dessa energia ela faz funcionar alguma coisa que resfria o equipamento de ressonância magnética. E, como a segunda lei da termodinâmica não permite que o rendimento seja 100%, né? Parte dessa energia é perdida para a fonte fria. E um Q vai para a fonte fria. Tá aí, tá certo? Então eu tenho aqui o ambiente de esfriamento. Eu esqueci de desenhar alguma coisa que eu tinha visto, né, quando eu resolvi aqui, mas acho que não. Ah, é. Aqui, ó, e esse objeto aqui que eu desenhei, esse encanamento todo aqui seria a máquina. O Camac. Esse desenho meu é a máquina. Aqui, ao lado esquerdo, o ambiente externo é o ambiente de resfriamento. E onde ele realiza trabalho, seria a geladeira e o motorzinho seria a máquina, o motorzinho que fica na geladeira, e a geladeira seria o equipamento, por exemplo. Aqui tem uma máquina que resfria o equipamento de ressonância magnética, pegando calor do ambiente externo. Tá? Hoje fala de ambiente de resfriamento. Enfim, tá? Nem eu entendo, eu não sou especialista em máquina de ressonância magnética. Mas realmente, primeira vez que eu li essa questão, eu fiquei bem confuso. Agora, desenhando e colocando cada um no seu lugar, agora fica tranquilo de entender. Aí a primeira pergunta, letra A. Ah, ele dá esses valores, né? Deixa eu ver. Retira 1.200, então aqui ele fala que é 1.200 joules. O trabalho, realiza um trabalho útil de 300 joules, então aqui ele dá esse trabalho aqui, ó, 300 joules. Pronto, e aí com isso você de cabeça já calcula quanto foi para a fonte fria. Basta pegar o total, tira o que foi usado para trabalho, que foi 300. Esse valor nem vou usar, é só por curiosidade. Então, 900 joules vai para a fonte fria, ou seja, não é utilizado para o trabalho. Isso é normal, tá? Rendimento de máquina térmica costuma ser baixo, é coisa assim em torno de 50%, estourando 60%, raramente passa disso. Mas mesmo assim é o que se usa hoje em dia com maior. Até hoje, né? Mas desde a Revolução Industrial se usa com máquinas, né? A ideia de máquina térmica. Então, desse 900 eu nem vou usar. O que eu preciso é o trabalho pela fonte quente, né? Que é o rendimento, o trabalho pelo calor da fonte quente. Então, a letra A fala sobre a eficiência da máquina térmica. A e B, também resolver de uma tacada só. Isso é bem comum na Unirv, tá? Você faz uma questão e de lambuja já tem a resposta da seguinte, ou às vezes tem da A e da C, enfim. O rendimento, eu mostrei para vocês que é a letra eta, que é igual ao trabalho dividido pelo Q total fornecido, que vem da fonte quente. Tá? Aqui eu escrevi quente. Isso. Isso. E aí o trabalho, 300, só substituir e fazer conta aqui, ó. 300, o Q da fonte quente, 1.200. Dá para simplificar direitinho, ó, 2 zeros, ainda dá por 3 fica 1, aqui dá por 3 fica 4, dá 1 sobre 4, que é 0,25, também conhecido como 25 sobre 100, também conhecido como 25%, tá aí, o rendimento dela é 25%. A letra A fala que é 75%, portanto é falsa. A letra B fala que é 25%, portanto é verdadeira, tá? Agora vamos fazer a C e a D, também de uma tacada só, ó, que legal. Elas falam assim, ó, caso a máquina térmica for substituída por outra, ou seja, tirar essa máquina e agora outra, que retira 1.500 joules em vez de 1.200 da energia do ambiente de resfriamento, a eficiência aumentaria em 5%. Aqui que deu todo o boró, deu todo o BO da questão foi aqui, esse em 5%, tá? Não ficou claro e, na verdade, ficou errado mesmo o que ele queria, o que o examinador queria, tanto que eu, a primeira vez, entendi o que o examinador entendeu, mas o correto eu vou falar daqui a pouco, vamos primeiro resolver para ficar mais claro a explicação do porquê foi trocado a resposta de verdadeiro para falso. Então agora é uma outra máquina térmica, né? Eu vou copiar, deixa eu ver se eu consigo. Já que está sobrando espaço, vamos aproveitar. E só que agora eu vou trocar esse 1.200 por quanto? 1.500. Foi o que ele falou. Se eu trocasse para uma outra máquina térmica, agora retira 1.500 joules da energia do ambiente de resfriamento, a eficiência aumentaria em 5% e outra fala que diminuiria, a diferença aumentaria e diminuiria em 5%. O resto é igual. Então vamos lá, rendimento. Ele não falou que muda qualquer coisa no trabalho que a máquina faz sobre o equipamento, vai tirar mais energia e vai acabar perdendo mais, né? Aqui não vai ser mais 900, que ele vai continuar, ele não falou nada que vai mudar o trabalho, né? Então, aqui vai ficar o quê? 1.200, porque agora é 1.500, 300 para o trabalho, sobrou 1.200 que não foi utilizado. O que já dá a ideia de que realmente o rendimento vai cair, que está perdendo mais energia do que antes. Não adianta ele puxar mais se o trabalho continua igual, né? Então fica aqui, o trabalho continua sendo 300, o Q da fonte quente, que agora é 1.500,
simplifica por 100, depois por 3 aqui fica 1, aqui fica 5. Aí vai dar 1 quinto, que também conhecemos como 0,2, ou 20 sobre 100, ou 20%. Aí o que aconteceu? O rendimento, agora vem o boró, então presta atenção. Estava em 25% antes, e agora 20% depois. Agora, você lê, ele escreveu assim, ó, a energia do ambiente de resfriamento, a eficiência aumentaria. O aumentaria, ninguém teve dúvida, não tem problema, porque foi diminuição, né? Caiu o rendimento. Foi de 25% antes, agora é 20%. Então, não, o aumentaria na letra C já faz com que ela fosse falsa de qualquer jeito. O problema é o item D. O item D no preliminar foi dado por um verdadeiro, porque a interpretação de quem criou a questão, e também admito a minha quando eu li com pressa, é que sim, né? Caiu 5%, porque foi de 25 para 20. Mas não. Quando você escreve em matemática, isso eu andei discutindo, pesquisando, parece que há um certo consenso, não sei se é consenso, mas é boa parte, quando se fala em diminuir em 5%, significa que o valor caiu 5%. E quando se cai de 25 para 20, ele caiu quantos por cento do valor original? Porque tem que ver assim, ó. Ele caiu 5 pontos percentuais. Essa é a grande diferença. Para a questão não ter dúvida e para D ser verdadeira, sem discussão, ele teria que ter escrito assim, ó, caiu, diminuiu, né? Ele usou para diminuiu, 5 pontos percentuais. Aí sim estaria claro que foi de 25 para 20, que é uma diferença em termos absolutos. Mas quando ele fala que ele diminuiu em 5%, significa que era 25 menos 5%, vamos escrever assim, de 25. E aí não vai dar 20, não vai cair para 20 quando você tira 5%, né? Porque vai dar, aqui vai dar 1,25, que é 5% de 25, né? Você está tirando 25%, vai dar menos 1,25, é isso? 125 sobre 100, perfeito. E aí vai cair, vai tirar 24, 23,75. Ou seja, tivesse caído para 23,75%, era 25, caiu para 23,75, caiu em, como é que ele fala? Diminuiu em 5%. Ele não falou 5 pontos percentuais, ele falou em 5%. Quando ele falou diminuiu em 5%, está falando que caiu 5% do valor original, que era 25%. É uma diferença porcentual em cima de uma porcentagem, por isso que dá um nó na cabeça, e deu até o examinador, enfim. Aqui, quanto foi a queda em percentual mesmo? Eu pego a diferença, que foi de 5, e divido pelo valor original. Não é isso? É assim que eu faço redução percentual? Eu pego a redução em valor absoluto, que foi 5, só que divido pelo valor de referência, que caiu 5 de 25. Ou seja, ele caiu 1 quinto, a redução foi de 20%. Quando algo cai de 25, se eu tenho 25 reais e agora eu tenho 20 reais, ou seja, eu perdi 5 reais, a queda do valor, queda em percentual do dinheiro que eu tinha, foi de 20%, porque 5 reais representava assim 20% de tudo que eu tinha, que era 25. Então não tive uma queda de 5%, tive uma queda de 20% do meu valor, porque foi de 25 para 20. O que dá um nó aqui é porque eu não estou falando em reais, eu estou falando que é uma queda percentual de um valor que já está em percentual. Mas ainda assim, quando ele fala reduziu em 5%, seria cair para 23,75. Então, para ser correta o item D, tinha que estar, diminuiu em 5 pontos percentuais, aí sim estaria correto, ou ele tinha que falar que diminuiu em, né, como que ele colocou? Diminuiria em, eu vou colocar diminuiu aqui, enfim, em, o que aconteceu? Onde foi meu mouse? Ah, tá aqui. Em 20%, tá? Uma dessas duas para ser correta, mas ele colocou, diminuiu em 5%, porque ele leu aqui, ó, 25 para 25%. Não, você tem que colocar diminuiu 5 pontos percentuais, que é diferente, percebe? Falar que diminuiu 5 pontos percentuais, aí sim. Agora, quando ele falou diminuiu em 5%, não foi, porque 25 para 20 foi uma queda de 20% no rendimento, e não de 5%, porque o valor original não era 100. Se fosse 100 para 95, aí dava na mesma. Seria 5%, 5 pontos percentuais. Mas se caiu 25 para 25, representava 20% dos 25 do rendimento anterior, e não 5%. Percebeu? Então, muito cuidado, né? Vamos levar isso então. Quando ele fala diminuiu em tantos pontos percentuais, é uma diminuição em valores absolutos, 25 para 20. Quando ele falou diminuiu em tantos por cento, aí é uma subtração vetorial percentual. E por isso que essa aqui foi dada como verdadeira inicialmente, mas com recurso, eu agora estou concordando com o recurso, ela foi convertida para falso, porque a diminuição não foi em 5%, mas sim em 20%, ou colocar aqui de novo para não ficar ou de
5 pontos percentuais. Percebe? Então, não está certo falar não diminuir em 5%. Assim, pode falar, mas aí não seria uma diminuição de 25 para 20, e sim de 25 para 23,75. Foi isso que eu vi lá? Tá? Entenderam por que foi trocar de verdadeiro para falso, para eliminar para o gabarito definitivo? Foi por isso. Então tenham cuidado em diminuição em porcentagem ou diminuição em pontos percentuais. Um é uma subtração percentual e a outra é absoluta, não pontos percentuais. Então fiquei no final das contas com FVFF.